Só comentando aqui as questões, sem aparecer o nome, só. Então, 15 pessoas responderam o questionário nosso aqui. E deixa eu apresentar a tela aqui, né? Nós somos uma comentada geral nas questões, né? Então, a nossa aula anterior foi para a gente conhecer os grupos de processos, né, que a gente tem dentro do PMBOK, e a gente viu que eles eram divididos em 5 grandes grupos, né, que eram de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. E aí eu fiz esse questionário aqui, com suas palavras, o que é um processo e qual o resultado de um processo, né? Um processo a gente pode ver como uma sequência de passos assim para a gente entregar um produto, né? E aí tivemos vários resultados, várias respostas aqui. Poderia ser um trabalho que gera um resultado, ajuda a gerar um resultado juntamente com vários outros processos, né? Pode ter dentro de um processo a gente pode ter outros processos, né? O resultado seria o objetivo definido para aquele processo. Pode ser isso também. É um conjunto de etapas que tem como objetivo gerar uma determinada saída, por meio da execução ordenada dessas etapas, funcionando como uma espécie de metodologia, a qual necessária para a criação de algo. Sua saída irá depender da qualidade da aplicação dessas etapas e da sua formulação, podendo ou não gerar os resultados esperados. Então, é mais ou menos isso, né? E a gente tem várias outras respostas aqui interessantes do que é um processo, o que é a saída. É uma sequência de etapas e aí a saída desse processo é um produto, né? E aí um produto, digamos assim, que é baseado no objetivo que foi traçado lá, né? No início, para poder ter a condução desse processo. E o que é um processo de projeto e um processo de produto e de exemplos, né? Um processo de projeto são algumas metodologias ou etapas que a gente faz para fazer o gerenciamento de um projeto, né? O processo de produto, ele é para poder produzir um produto em si específico. Então, a gente pode ter dentro de um processo de projeto, né, um projeto, a manufatura de um produto, né? Então, por exemplo, lá em engenharia de software, quando vocês estavam aprendendo sobre metodologias ágeis, geralmente era um processo de produto. O produto era um software, certo? E o processo de projeto é uma coisa bem maior do que o produto. Então, você pode ter um processo de projeto para a gente gerenciar um software bem maior, né? E aí você tem um processo de produto dentro de um processo de projeto. Colocar esse exemplo aqui também, né? Processos que servem para gerenciamento de projetos, como, por exemplo, definir atividade ou identificar risco. Quanto ao processo de produto, servem para gerenciar um produto durante o ciclo de vida a qual criarmos esse produto. Por exemplo, analisar requisitos, né? Produzir um software, né? Bom, aí aqui a outra pergunta era o PMBOK. Algumas pessoas falam PMBOK, tá, pessoal? Eu falo PMBOK, tá? Mas eu não tenho um outro O aqui para falar book, então. Nos apresenta 47 processos. Essa versão que nós estamos vendo do PMBOK é a versão 5, tá? Então, ele tem 47 processos. Nós temos a versão 6. Ele não tem muita modificação, se eu não me engano, tem mais 2 processos só lá dentro do 6. E ainda continua em 5 grupos. No final, a gente pode só ter uma aula só para falar sobre essa versão 6, mas não muda muita coisa. Qual é o objetivo, né, dessa divisão em 5 grupos? Bom, essa divisão nos ajuda a entender melhor em que momento podemos melhor utilizar os processos. A partir dessa divisão,
podemos estudar os processos e também planejar as fases dos nossos projetos. Isso aqui estava bem lá nos nossos slides também, a explicação dessa questão aqui. Como é composta a estrutura de um processo? Aqui no PMBOK, né, a estrutura de um processo, ela tem as entradas, podem ser documentos, informações e outros, pode ser ferramentas, e pode ser não, ela tem entrada, depois tem as ferramentas que você usa, né, técnica de análise, de interação e outros, e temos também as saídas, né, que são os documentos produzidos durante esse processo, os dados e solicitações e outras coisas, que geralmente vai servir como entrada de um outro grupo de processos, né? Esse daqui ficou mais elaborado, né? Como um parágrafo, sua estrutura composta de 3 divisões principais, as entradas, que são responsáveis por obter todas as informações, dados essenciais, as ferramentas, as responsáveis por pegar as informações obtidas e realizar o seu processamento utilizando técnicas de análise, e, por fim, a saída, constituída pelos novos dados e gerados a partir das ferramentas. E o último era conceitue cada um dos 5 grupos de processo, salientando suas principais atividades. Então, os 5 grupos de processos que a gente tinha eram de iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. E aí, dentro de cada um deles, a gente tinha algumas atividades que poderiam ser desenvolvidas, né? Então, também estava lá, em cada slide a gente comentou na última aula quais seriam essas atividades inerentes a cada grupo de processos. Bora ver aqui. Teve gente que colocou aqui literal, né? O de iniciação, e aí tem essas aqui que são algumas atividades. Definir o gerente de projeto, desenvolver o termo de abertura, entender a posição do projeto dentro da organização, né? O de planejamento, como serão coletados os requisitos, como será definido o escopo do projeto aqui dentro do planejamento, definir as atividades, né, que serão realizadas durante o projeto, e a execução, que é quando a gente põe em prática tudo que foi planejado, né, executar o planejamento do projeto, trabalhar para entregar o planejado, solicitar mudanças, né, e monitoramento e controle, onde também a gente acata as mudanças, rejeita ou não, né, e solicita também mudanças, comparar o que está sendo feito com o que foi planejado, e, por último, o encerramento, que a gente tem que encerrar os contratos que foram realizados, né, os contratos de aquisição ali, armazenar as lições aprendidas, né, isso aqui é importante, que faz parte do PMO, que é o escritório de projetos, que vai fazer parte da nossa aula hoje, inclusive um pouquinho que a gente vai falar sobre isso, e atualizar ativos e processos organizacionais. Encerrar o projeto ou fase e liberar recursos do projeto, equipe, máquinas e etc. E a gente tem as outras respostas aqui também. A gente, na semana passada, parece que teve 19 pessoas que fizeram, dessa vez só foi 15 que fizeram ali o questionário, tá? É importante, pessoal, como disse antes, todas essas pessoas que fizeram aqui ganham pontos no final. Faz parte da avaliação, tá bom? A aula de hoje, ela tá lá no nosso Siga, tá? Quem quiser acompanhar por lá também pode ir. E a gente fala sobre áreas do conhecimento, e também eu coloquei aqui para a gente poder entender o que é um escritório de projetos, porque estou conversando com uma moça lá da Orion, e eles têm um escritório de projetos lá. E como a gente vai ter essa visita técnica online, pode ser que fique para o próximo ano, né? Porque eu quero que vocês estejam mais inteirados de alguns conceitos para poder, na hora, ser mais proveitoso. Eu acredito que vai ser tipo uma palestra, né?
que ela vai apresentar para a gente como que é a estrutura organizacional deles, como é que eles lidam com os projetos, até falar, não sei se ela já vai poder falar de alguns projetos que eles estão conduzindo, quais são as metodologias que eles utilizam lá. Ela falou para mim que eles usam um mix de metodologias. Nós estamos vendo aqui o PMBOK, né? E a gente viu na primeira aula que tem várias outras metodologias. E aí ela fala para a gente também como é que isso funciona lá. É uma oportunidade para vocês verem como funciona essa questão de gerenciamento de projetos dentro de uma empresa um pouco maior. E é interessante vocês fazerem perguntas lá também para ela. Não sei se será exatamente ela que vai conduzir, né? Mas acredito que vai ser bem interessante para a gente. Então, o escritório de projetos, né, conhecido como PMOs, o Project Management Offices, ou em português, escritório de projeto, são como departamentos de uma organização funcional. O PMO é onde serão organizados os recursos e projetos, padrões de gerenciamento de projetos, as equipes que irão trabalhar nos projetos, etc. É aqui também no escritório de projetos que a gente tem o armazenamento das lições aprendidas. Toda vez que a gente termina um projeto, a gente aprende, né, as melhores práticas e armazena para que isso possa ser repetido no próximo projeto e a gente possa ganhar tempo, né? Então, o PMO, que são mantidos lá no escritório de projetos, que são mantidos os documentos relacionados aos projetos, lições aprendidas, informações referentes ao negócio, né, daquele projeto que a gente está fazendo e que pode afetar a gestão dos projetos. E aqui tem um pequeno esqueminha que dá para a gente ver como funciona. Aqui dentro do escritório de projetos, a gente tem o gerente de projetos e a equipe de projetos, e no resto da empresa a gente tem a financeira e tem as equipes aqui dentro. Eu vou passar para vocês um artigo, a leitura de um artigo, que é do PMI, né, que é a organização que é responsável pelo PMBOK, que fala sobre escritório de projetos. Está em inglês, o artigo, vou mandar para vocês lá, e aí eu vou passar um questionário também lá em cima desse artigo. E uma outra coisa que a gente vai aprender hoje é sobre as áreas de conhecimento. Dentro do PMBOK, você pode organizar os teus processos, tanto por áreas do conhecimento, a gente vai aprender aqui, e também por grupos de processos. Na aula passada, nós vimos que os processos estavam organizados dentro de grupos, aqueles 5 grupos que a gente viu lá: o de iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Agora a gente vai ver que esses mesmos 47 processos, eles podem ser organizados por áreas do conhecimento. Como assim? São conjuntos completos de conceitos, termos e atividades que compõem o campo profissional. Então, a gente tem alguns processos que são referentes ao gerenciamento de risco. Então, a gente vai organizar ele por essa área de conhecimento, gerenciamento de riscos, né, ou só riscos. A gente tem processos somente que são utilizados para a área de aquisição. Então, a gente organiza esse processo através dessa área de conhecimento de aquisição, tá? Então, nós temos 10 áreas de conhecimento dentro do PMBOK, e a gente vai conhecer cada uma delas. Então, ora você vai ver artigos que falam sobre os processos de integração, por exemplo, que é uma área de conhecimento, ou ele pode falar sobre processos de iniciação, que é a divisão de grupos. É o mesmo processo, mas ele está organizado de forma diferente, por grupo ou por área de conhecimento. Então, aqui a gente tem 10 áreas de conhecimento, que é integração, escopo, tempo, custo, qualidade, comunicações, recursos humanos, riscos, aquisições e PIs.
E aí, o curso inteiro, ele é organizado de uma forma em que a gente possa fazer gerenciamento dessas áreas de conhecimento. A gente vai conhecer hoje um pouquinho sobre cada uma delas, né? Qual o objetivo de cada uma delas, e nas próximas aulas a gente vai dedicar bastante tempo para poder falar sobre cada um desses processos aqui que estão dentro da integração, do escopo, do tempo, do curso e etc. Tá? Integramos ou não integramos, né? Ou seja, se a gente não integrar os nossos processos, as nossas atividades, a gente não consegue entregar o nosso projeto. O gerenciamento da integração é onde tudo começa e onde tudo termina. Sem esta área, as atividades de gerenciamento do projeto estariam soltas, sem conexão. Aqui dizemos como vamos planejar, que processos vamos utilizar na gestão do nosso projeto e como vamos encerrar nosso projeto. Olha só, aqui a gente tem processos de gerenciamento da integração, olha, e eles estão distribuídos dentro dos grupos também, ó, os grupos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Nós temos processo de integração aqui, ó. Desenvolver o termo de abertura é um processo de integração, ele está na iniciação. Elaborar o plano de gerenciamento do projeto é um processo de integração, né, pertencente ao planejamento. Orientar e gerenciar o trabalho do projeto dentro da execução. Monitorar e controlar o projeto, o trabalho do projeto. Realizar a construção e integração das mudanças e encerrar o projeto ou a fase aqui dentro do encerramento. Então, vejamos aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos dentro do gerenciamento da integração. E que ele acontece durante todo o ciclo de vida do projeto, né? Então, cada um, sessão, planejamento, execução, monitoramento e encerramento, nós temos processos de integração. São aqueles mesmos 47 processos, pessoal, só que agora nós estamos dividindo eles por área do conhecimento. O outro que a gente tem é o gerenciamento do escopo. O que o projeto se propunha a entregar? Qual é o escopo, né? Quais são os limites desse projeto? O gerenciamento do escopo é onde coletamos os requisitos das partes interessadas do projeto e das entregas. Determinamos aqui o escopo do produto e também do projeto. Validamos o que estamos fazendo e garantimos que estamos fazendo o que precisa ser feito e somente o que precisa ser feito. Então, aqui a gente vai gerenciar o escopo do nosso projeto, tanto para não exceder o limite do nosso projeto, tanto para não deixar de fazer coisas que precisam ser feitas. E aí, a gente tem esses processos aqui para o gerenciamento do escopo. Planejar o gerenciamento do escopo, coletar os requisitos, definir o escopo, criar o EAP, que é a estrutura analítica do projeto, e dentro do monitoramento nós temos validar o escopo e controlar o escopo do projeto. A outra área do conhecimento é o gerenciamento do tempo. Quais os recursos precisamos para quais atividades? Né? E esses recursos podem ser, quando falamos de tempo, falamos de recursos humanos, de pessoas, né? Quanto tempo isso vai levar e qual será o cronograma do projeto? Como vamos montar o cronograma e controlar a linha de base que foi programada? Tempo é dinheiro, então isso aqui tem que ser bem feito para a gente não extrapolar aquele tempo inicial que a gente planejou para finalizar esse projeto. Porque se exceder o tempo limite, significa que a gente vai estar pagando o pessoal ainda para aquele mesmo montante que recebemos para fazer aquele projeto. Então, tempo é dinheiro. Quanto mais tempo você excede o tempo limite de um projeto, você está perdendo dinheiro, né, que poderia estar já em outro projeto.
Então, os processos aqui de gerenciamento do tempo, planejar a gestão do tempo, definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos das atividades, estimar a duração das atividades, determinar o cronograma do projeto. E aqui no monitoramento tem controlar o cronograma. A outra área do conhecimento é o gerenciamento dos custos, né? Todo projeto tem um custo e este custo precisa ser estimado, orçado e controlado. É por meio do controle de custos que fazemos o controle do escopo, tempo e dos próprios custos, né? Então, aqui é interessante a gente ver que tem outros gerenciamento de áreas de conhecimento, como escopo, tempo e custo. Veremos neste curso a técnica de gerenciamento de valor agregado, a mais importante técnica de controle do PMBOK, tá? Então, ó, dentro do gerenciamento dos custos, nós temos planejar o gerenciamento dos custos, estimar os custos, determinar o orçamento e, aqui no monitoramento, controlar os custos. A outra área do conhecimento é a qualidade. O que é qualidade? Qual é o grau de qualidade que o produto resultante do nosso projeto deve possuir? Como vamos garantir que os processos que estamos empregando são capazes de entregar a qualidade que planejamos? Então, todas essas perguntas podem ser respondidas por meio da área de gerenciamento de qualidade. Você aplica os processos de gerenciamento de qualidade respondendo essas perguntas que são importantíssimas para a qualidade do produto, né? Que vai ser resultado ali do gerenciamento do teu projeto. E aí a gente tem aqui como processos de gerenciamento da qualidade, planejar o gerenciamento da qualidade, realizar a garantia da qualidade e controlar a qualidade, né? Ó, pessoal, controlar a qualidade aqui, a gente sabe que tem profissionais só para gerenciar a qualidade. Então, o gerente de projetos contrata uma pessoa só para gerenciar a qualidade do projeto, né? Tem equipes para poder, equipes de qualidade ali dentro de uma empresa, para poder medir, né, a qualidade de um produto. Gerenciamento dos recursos humanos, outra área de conhecimento aqui dentro de um projeto. É por meio do gerenciamento dos recursos humanos que designamos nossa equipe, negociamos com gerentes funcionais quem fará parte da equipe do projeto, estipulamos regras e recompensas. Construímos nossa equipe durante a execução do projeto para que consigamos entregar aquilo que nos propusemos a entregar. Então, aqui é uma parte bem desafiadora, essa questão de recursos humanos, tanto para encontrar pessoas qualificadas para poder trabalhar ali na condução do projeto, até porque também envolve ali a negociação de conflitos, gerenciamento de relações interpessoais, né? Essa fase aqui, essa área do conhecimento, trata dessas coisas. Então, ó, dentro do planejamento, nós temos o processo de gerenciamento de recursos humanos, né? E na execução, que é mobilizar a equipe, uma qualidade de líder, né? Desenvolver a equipe do projeto e gerenciar a equipe do projeto também. Gerenciamento das comunicações. Por meio do plano de gerenciamento das comunicações, fazemos a entrega das informações, dados e até mesmo do conhecimento que construímos ao longo do projeto para as partes interessadas. Gastamos até 90% do nosso tempo durante a execução de um projeto em comunicações. É preciso criar um canal, calcular os canais e estruturar as conversas. Então, aqui nessa área do conhecimento, da comunicação, a gente tem processos que nos auxiliam nas comunicações. E esse dado aqui é bem importante, né? Gastamos até 90% do nosso tempo durante a execução do nosso projeto somente com comunicações, ou seja, conversando com a nossa equipe, com os stakeholders. Gerenciamento das comunicações.
Essa área do conhecimento, né, nós acabamos de falar dela, e temos aqui os processos: planejar o gerenciamento das comunicações, gerenciar as comunicações aqui em execução e controlar as comunicações dentro de monitoramento. A outra área do conhecimento são os riscos, e aí nós temos o gerenciamento dos riscos. Uma das áreas mais populosas em termos de processos, tem muitos processos aqui dentro, é por meio do gerenciamento dos riscos que podemos identificar ameaças e oportunidades e planejar respostas por meio de estratégias bem definidas para endereçá-las, bem como garantir o sucesso dos projetos que gerenciamos, né? É uma etapa bem importante, né? São os processos bem importantes que a gente tem aqui, porque trata ali do gerenciamento de partes do teu projeto que vai definitivamente dizer se for bem feita, né? Dizer se teu projeto vai ter sucesso ou não, né? E aí a gente tem que planejar gerenciamento de riscos, identificar os riscos, né? Análise qualitativa dos riscos, análise quantitativa dos riscos, planejar respostas aos riscos, e aqui no monitoramento a gente tem que controlar os riscos, né? A outra área do conhecimento são as aquisições, né? São aquelas compras ou aquisições que você faz durante o projeto. Então, vamos comprar ou vamos fazer? Às vezes você tem pessoal para fazer, ou sai mais barato comprar digamos, um software, por exemplo. Sai mais barato você comprar esse software ou você contratar pessoas para fazê-lo, né? Um software pode ser parte de um projeto bem maior. Ou você está fazendo um projeto de software, mas tem um módulo dele em que é um software também. Você pode comprar esse módulo. Então, é aqui no gerenciamento de aquisições que essas questões serão respondidas. Então, vale a pena construir dentro da nossa organização ou temos que terceirizar? Qual a melhor estratégia de contratação de serviço? Quais contratos vamos utilizar? Como vamos encerrar os contratos? Então, aqui dentro das aquisições, o gerenciamento das aquisições é fundamental na área de projetos, uma vez que é um mundo cada vez mais interconectado, é impossível fazer tudo sozinho. Desculpa. Uma organização não existe sem as outras. E é a natureza da evolução e da especialização. Lá em engenharia de software, tinha processos baseados em componentes. Não sei se vocês se recordam disso, que aí você pode ir no mercado e comprar componentes de software, você não precisa fazer tudo, né? Você já compra o componente. Então, aqui na gerenciamento de aquisições, tem essa preocupação de você vai comprar ou vai fazer aqui dentro da nossa organização. O que vai sair mais em conta para a gente? Né? E se a gente for fazer, como é que a gente vai fazer? Quais são os contratos que a gente vai fazer? Como é que a gente vai gerenciar esses contratos? E aí, dentro do gerenciamento das aquisições, nós temos planejar o gerenciamento das aquisições, aqui na área de planejamento, né? Conduzir as aquisições, aqui na execução, calcular as aquisições e encerrar as aquisições aqui na área de gerenciamento das partes interessadas. Então, as partes interessadas são o coração de um projeto. As partes interessadas são os stakeholders. Além, elas decidem o que é bom, elas realizam um trabalho, elas podem acabar com o projeto ou fazer dele um sucesso, né? É preciso conhecê-las, planejar e controlar seu engajamento para que o projeto satisfaça a todos. Aqui envolve também um pouquinho de gerenciamento de recursos humanos, né? Porque uma vez que as pessoas que estão abaixo da organização, elas estão subordinadas. E aí você tem que gerenciar conflitos. E também as pessoas que estão acima, que são os donos do negócio. Você tem que também ter um jogo de cintura com essas pessoas, porque se um deslize ali, ela pode querer cancelar o projeto ou diminuir recursos. Isso pode afetar o sucesso do teu projeto.
Como processos aqui das partes interessadas, nós temos interagir, identificar as partes interessadas, planejar o gerenciamento das partes interessadas. Na execução, nós temos gerenciar o engajamento das partes interessadas, né? Isso daqui é importante também, né? Que é aquela pessoa o gerente que motiva a equipe para que elas possam ficar engajadas e com isso produzir resultados. Monitoramento, a gente tem que controlar o engajamento das partes interessadas. Tá? E aí, pessoal, com isso a gente termina essa parte de conceitos básicos aqui de gerenciamento de projetos, né? E aí a gente vai conhecer com mais detalhes cada um desses grupos de processos, dessas áreas de conhecimento e os processos que compõem essas áreas do conhecimento. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre o gerenciamento da integração, que é a primeira área do conhecimento que a gente tem. Integração aqui, tá? E aí, eu vou deixar ela para a gente ver numa aula sozinho, porque ela tem bastante coisa. E, para complementar a nossa aula de hoje, eu vou colocar esse artigo aqui para vocês entenderem melhor sobre o que é o PMO e a evolução dos escritórios de projeto e o futuro. É um artigo de 2015 que é do PMI, Project Management Institute, que é a organização que mantém o PMBOK. Tá? Eu vou colocar aqui logo, e aí vou colocar também lá no nosso SIGA. Vocês já deem uma lida nele. E eu vou fazer aqui a nossa chamada. Deixa eu só parar a gravação aqui.